Salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio de ETCast, o podcast das ETECs. Hoje nós vamos falar de reprodução, mas um tipo bem específico, conhecido como esporulação. E para isso nós convidamos algumas pessoas muito especiais, os pesquisadores David Perini e João Pedro Nascimento. Olá, pessoal! Oi, galerinha! E o médico Dr. Thiago Farias. Olá, pessoal! Antes de começarmos, gostaria de agradecer por vocês estarem comparecendo aqui no nosso quadro. Sejam muito bem-vindos e vamos começar com o Sr. David Perini. Poderia nos explicar o que é esporulação? Que negócio é esse? Bom, esporulação é um tipo de reprodução assexuada. Lembrando que reprodução assexuada é quando o organismo adulto ou matriz se multiplica, originando descendentes com características genéticas idênticas a si. Ou seja, sem variabilidade gênica, onde a prole conjuga as mesmas informações cromossômicas herdadas de um organismo genitor. Esse é um processo em que o organismo desenvolve como órgãos reprodutivos especializados esporádicos, que reproduzem células reprodutoras especializadas, os esporos. Os esporos são estruturas muito resistentes a condições adversas e em condições favoráveis, os esporos germinam e formam um novo organismo. A esporulação pode ser observada em fungos, algas e insetos, e também nas bactérias, quando são submetidas a condições ambientais desfavoráveis, como escassez de nutrientes ou de água. A esporulação ocorre na extremidade de hifas especializadas, dando origem a exoporos, ou no interior de estruturas especializadas, os esporângios, formando-se os endosporos, e através da mitose quando ocorre nas bactérias. Muito interessante, Sr. Perini. Agora, Sr. João Pedro, o senhor poderia nos dizer um exemplo prático para nós, por gentileza, para a gente ter uma noção melhor do assunto? Claro que sim, vou dar um exemplo utilizando as bactérias. Algumas espécies de bactérias, quando submetidas a condições ambientais desfavoráveis, como escassez de nutrientes ou de água, são capazes de formar estruturas denominadas esporos, ou endosporos, por um processo denominado esporulação ou esporogênese. O esporo resulta de desidratação da célula bacteriana e da formação de uma parede grossa existente em todo o citoplasma desidratado. Dessa forma, o esporo consegue suspender completamente a sua atividade metabólica, sobrevivendo a situações adversas como calor intenso e falta de água. No processo de formação do esporo, o cromossomo duplica-se e uma das cópias cromossomáticas produzidas é isolada do restante da célula e envolta por uma membrana plasmática. Após isso, a formação de uma grossa parede em torno dessa membrana, construindo o esporo, assim chamado porque se forma dentro da célula. A outra porção do conteúdo celular é degradada e a parede é rompida, libertando o esporo. Em ambiente propício, o esporo se reidrata e é construída uma nova bactéria, que passa a reproduzir-se por reprodução binária. Os esporos bacterianos são muito relevantes para as áreas da medicina e da indústria alimentícia, principalmente pelo fato de serem resistentes ao calor e à esterilização química, quando comparados com células em estado vegetativo, podendo contaminar alimentos e, consequentemente, provocar doenças. Nossa, é um assunto muito abrangente. Com essas explicações, tenho certeza que nossos ouvintes já entenderam bastante do assunto. Agora, Dr. Thiago, poderia nos dizer como essas coisas afetam nós atualmente? Claro que sim. No rol das bactérias de interesse econômico que formam esporos, pode-se mencionar Bacillus antares, uma bactéria anaeróbia facultativa que causa a doença conhecida como antrase em gado bovino, ovino e equino, podendo eventualmente ser transmitida também a seres humanos. Seus esporos podem permanecer durante anos nas pastagens, infectando o gado. Outras bactérias formadoras de esporos importantes para a humanidade são as de gênero Clostridium. Essas são anaeróbias, obrigatórias, e provocam doenças como tétano, a gangrena gasosa e o botulismo. Essa última doença bacteriana é transmitida por alimentos industrializados mal esterilizados. Nas condições anaeróbias em que o alimento se encontra, os esporos germinam e originam populações de bactérias que produzem a toxina botulínica, letal se ingerida. Para combater a germinação de esporos e conservar os alimentos, são utilizadas substâncias conhecidas como conservantes químicos. Essas substâncias são, geralmente, ácidos orgânicos simples, tais como o ácido sórbico e o ácido benzoico. Na conservação de alimentos de origem animal, utiliza-se muito nitrito de sódio, Nossa, sal depois orgânico. dessas explicações eu pude perceber que existem muitas coisas envolvidas no estudo da esporulação. É muito bom saber disso para garantir nossa saúde e, sinceramente, eu quero agradecer ao trabalho que os senhores fazem por nós. Como hoje estamos com alguns problemas
técnicos, não teremos participação do público, mas trouxe uma curiosidade que com certeza os nerds de plantão que escutam o nosso podcast devem conhecer. A esporulação foi uma das bases muito importantes para a criação de um dos jogos de videogame mais famosos do mundo, The Last of Us. A história desse jogo gira em torno de um fungo pseudo-fictício que controla seres humanos e os transforma em infectados que agem como zumbis. Você deve estar se perguntando por que eu disse pseudo-fictício. Isso é porque o fungo existe no mundo real, porém ele só afeta as formigas, ainda bem. E esse fungo utiliza como tipo de reprodução a esporulação, que funciona como um modo de infectar os seres humanos do mundo de The Last of Us. Dada essa curiosidade, já está na hora de encerrarmos esse episódio de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês, senhores. Até a próxima. E, meus caros ouvintes, espero ter ajudado vocês mais uma vez. E se vocês gostaram, dão uma surra no joinha, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, falou e fui!